Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso estágio de extensão. Faço esse estágio com a Carla e a Luciana. Hoje vou estar falando um pouquinho com vocês, né? Já estamos falando sobre inclusão. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Peço que continue assistindo, comentando. O feedback de vocês é muito importante pra gente, certo? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre orientação e mobilidade de pessoas com deficiências visuais. Vou estar abordando, trabalhando um pouquinho esse tema com vocês, né? Que é um tema também muito importante dentro do campo da inclusão, certo? Vamos lá. Afinal, o que é orientação e mobilidade? Orientação é o processo de utilizar os sentidos remanescentes para estabelecer a própria posição e o relacionamento com os objetos significativos no meio ambiente. E isso é uma citação, né, com o significado da palavra orientação dentro do campo das pessoas com deficiências visuais, né? Essa habilidade de compreender o ambiente é conquistada pelos deficientes visuais desde o seu nascimento e vai evoluindo no decorrer de sua vida. Por isso, professor, você deve saber da necessidade de nova orientação por parte da criança. Toda vez que houver mudança no espaço, tal orientação poderá durar instantes ou até semanas, dependendo da complexidade da situação. As crianças cegas, durante o processo de orientação, podem sentir dificuldades especiais com relação aos 4 tipos de orientações, a partir da consciência de sua localização. Os 4 tipos de orientação são pontos fixos quando está parado, pontos fixos quando está em movimento, pontos em movimento quando está parado, pontos em movimento quando está em movimento. Você deve ensinar ao seu aluno deficiente visual que o processo de orientação tem como princípios 3 questões básicas: onde estou, para onde quero ir, onde está o meu objeto e como vou chegar ao lugar desejado. Então, falamos aqui agora sobre os 4 pontos, né? A importância do professor, do funcionário, né? De qualquer lugar, falando de acessibilidade no modo geral. Ele tem que ter para poder estar trabalhando com uma criança, o adulto, para ajudá-los nessa locomoção, nessa independência, né? Por isso que ao mudar qualquer coisa de lugar é muito importante ter esse aviso e ter essa explicação e essa nova orientação. Cada vez que houver uma mudança é necessário essa orientação novamente. Você deve ensinar ao seu aluno deficiente visual que o processo de orientação tem como as 3 questões que eu falei para vocês. Mas para o aluno elaborar essas questões, ele deve passar pelo processo que envolve as seguintes frases: percepção, captar as informações presentes no meio ambiente pelos canais sensoriais, que é o sentir, né? Ele sentindo os ambientes. Análise, organização dos dados percebidos em graus variados de confiança, familiaridade, sensações e outros. Seleção, escolha dos elementos mais importantes que satisfaçam as necessidades imediatas de orientação. Planejamento, plano de ação, como posso chegar ao meu objeto com base nas fases anteriores, para então chegar. Execução e a mobilidade propriamente dita, realizar o plano de ação através da prática. Todo o processo se dá de forma dinâmica e caso haja mudança dos objetivos iniciais, a possibilidade de alteração na orientação, existem referenciais que facilitam a mobilidade das pessoas deficientes visual, pontos de referência, pistas, medição,
pontos cardeais, autofamiliarização e a leitura de rotas. Então, citei aqui algumas formas de se trabalhar para ajudar as pessoas com deficiência visual a se locomover. E como estamos falando de inclusão, são pontos muito bacanas de estar se trabalhando, né? É algo que agrega muito conhecimento, porque é um assunto que não vamos falar muito, né? De como funciona esse processo, da pessoa conhecer o ambiente, da pessoa conseguir sair, pegar ônibus e fazer tudo sozinha, né? A habilidade de se locomover-se com segurança, eficiência e conforto no meio ambiente através da utilização do sentido remanescente. Isso é o significado da palavra mobilidade, né, dentro do campo da deficiência visual. Como eu falei para vocês, o significado da palavra orientação. Os sentidos remanescentes envolvem as percepções não visuais, como a audição, o tato, o sistema áptico, o olfato, a memória muscular, o sentido vestibular, os quais serão, vamos ir conversando no decorrer dos vídeos, né? Para as pessoas cegas se movimentar de um ponto para o outro, é preciso não apenas ler ou seguir todas as rotas, mas estar alertas, orientadas em relação ao seu destino, construindo, mesmo involuntariamente, um mapa mental da mudança. Pode ser utilizado plantas táteis durante a orientação para a mobilidade. A planta tátil pode ser confeccionada no alumínio, marcado por carretilha de costura ou cartolina utilizando sucatas, materiais diferentes de texturas, colas plásticas, fio colados e outros materiais que deem relevo. Mas não se esqueça, nessa planta é importante marcar o ponto de referência onde eu estou. Quando a criança está na primeira série, é importante que, além de utilizar tais materiais, você deve fazer com que ela trace o caminho para sua exploração e pedir que reconstrua o espaço. Dessa forma, irá transferir as relações espaciais simples da sala de aula para uma maquete construída progressivamente. À medida que for descobrindo novos ambientes nessa atividade, você poderá avaliar o grau de sua compreensão. Aqui eu li um ponto, né, sobre uma ideia de como trabalhar a questão da mobilidade para a criança, né? E fazer uma maquete, confeccionar com papel alumínio, com cartolina, pontos estratégicos de onde ela tá, onde ela quer chegar, para ela ir sentindo, para ela entendendo e para a avaliação, né? Ela mesmo fazer a rota e você avaliar qual é o nível da compreensão que ela está tendo, né? É de extrema importância que o aluno vivencie o espaço para compreendê-la. Caso a sala de aula seja quadrada, a base da maquete deve ser da mesma forma. No caso da sala de aula, o ponto mais importante é a porta, depois a mesa do professor, a carteira para deficientes visuais e depois as janelas. Aqui ele explica como deve ser feito, né, para poder ter uma identificação maior e haver a inclusão, né, pessoal, para aquela criança ter a liberdade dela, não sempre ter que ter alguém. Aí, lógico que é muito importante sem sempre ter alguém ali, mas a autonomia, acredito que também seja um ponto muito crucial nesse processo da deficiência visual, né? O desenvolvimento da criança e políticas públicas de inclusão. Para desenvolver atividades visando orientação e mobilidade, é imprescindível que o professor conheça o desenvolvimento da criança. Segundo Vygotsky, numa perspectiva da teoria sócio-histórica, faz-se necessário que o professor tenha claro e saiba fazer e explorar durante sua prática a relação entre o processo de aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano é, em parte, definido pelos processos de maturação
do organismo, porém é a aprendizagem que possibilita o desabrochar de processos internos por meio de contato do homem com seu meio. Aqui eu li um ponto, né, que fala que para vários pensadores, como que é importante esse ponto da orientação e da mobilidade, né? Até 2 anos e meio, o processo psicológico do homem são elementares. Suas ações, principalmente de ordem biológica, visam satisfazer suas necessidades imediatas. Exemplo, o ato da sucção do bebê, ação reflexas, balançar o chacoalho, reações automatizadas, fechar os olhos diante de um brinquedo que vem de encontro à sua face, processos de associações simples. Os processos psicológicos superiores são conquistados durante a realização de experiências e participações em atividades compartilhadas com os demais dentro de uma determinada cultura. No desenvolvimento do ser humano, a aprendizagem ocupa o papel principal, especialmente com relação às funções psicológicas superiores, tipicamente humanas, e não sobre essas funções que se desenvolvem as principais práticas escolares. O autor comenta que para o processo de ensino ou aprendizagem ocorrer, nem sempre o professor deve estar presente. A presença do outro pode ser representada por meio de objetos, pela organização do espaço e o significado no universo cultural, do qual o aprendiz faz parte. No caso do deficiente visual, é imprescindível a presença do mediador para estar ajudando no momento que da sua leitura do contexto que está inserido, já que sua visão está prejudicada. A criança com deficiência visual cresce e se desenvolve de forma semelhante àquelas que enxergam, devido ao crescimento ser sequencial e as etapas podem ser identificadas, porém apresentadas diferentes para cada criança. Se desenvolve de acordo com o seu ritmo e potencialidades. Apesar da limitação visual, ainda assim, as semelhanças entre todas as crianças são maiores do que as diferenças. Esse ponto é muito legal, essa frase, né? Ainda assim, a semelhança entre todas as crianças são maiores que as diferenças. Essa frase cabe muito da inclusão, né? Que mesmo com todas as diferenças, crianças são crianças, elas crescem, elas se desenvolvem da mesma maneira, tem o direito à educação, ao brincar, todas da mesma forma, né? Nós que estamos falando sobre inclusão, essa frase impacta bastante, porque é o real sentido da inclusão, né? E é por meio da visão que a criança estabelece suas primeiras relações com o meio e percebe formas, tamanhos, distância, posição e localizações de objetos. A falta da visão poderá acarretar à criança grandes prejuízos se ela não for medida em seu contato e interação com o mundo. É importante que o professor saiba que se receber um aluno que nasceu cego ou perdeu a visão prematuramente até os primeiros 5 anos de vida, ele não conserva imagens visuais úteis para a aprendizagem, o que exige reorganização, perspectiva e que tudo aquilo que percebemos pela visão deve ser adquirido pelo tato, audição, olfato e entre outros. Eu acho muito importante, gente, ter conhecimento a respeito disso, porque é algo que não é muito falado, né? É algo que a gente não tem muito acesso, né? A gente fala de professor aqui, estamos falando de professor, mas falamos para pais, para tias, para qualquer pessoa ter conhecimento a respeito desse assunto é muito importante, né? A criança cega se relaciona com o ambiente por outros canais sensoriais, tendo uma imagem diferente das pessoas que enxergam ou daqueles que perdem a visão após a formação de conceitos visuais.
O professor deve mediar essa leitura do ambiente em que ela está inserida, para que possa compreendê-lo, e não deve esquecer que é impossível imaginar que seja uma imagem apenas auditiva, tátil ou olfativa de um objeto ou situação, por mais que se ofereça. Quem enxerga possui imagem visual daquele objeto ou situação e tenta imaginar. Não é só a escola que se dá aprendizagem. A língua oral é um exemplo disso, pois é adquirida e aprendida no meio social, sem nenhuma intenção para a aprendizagem. É o que eu falei para vocês, é o meio, é a sociedade, né? É muito importante. Todos nós fazemos parte desse processo. A escola é um local importante para a aprendizagem intencional, uma vez que exige situações sociais específicas e instrumentos de medições, mas é importante que os pais recebam orientação já na maternidade de como devem mediar a aprendizagem, a exploração, a compreensão do meio social do seu filho deficiente visual. Fará parte, amenizando assim possíveis limitações em seu desenvolvimento. É o que eu acabei de falar com vocês. Isso se faz necessário porque a falta de visão acarreta efeitos diretos no desenvolvimento e aprendizagem da criança de forma imediata, numa relação de causa e efeito, interferindo diretamente nos aspectos referentes a alcance, variedade de experiência, formação de conceito, orientação e mobilidade, interação com o ambiente, acesso a informações, empresas importantes como desvio, alta tensão, não é permitida a passagem de pedestres e entre outros. Caso a criança cega não receba ajuda para suas descobertas e aprendizagens, além dos efeitos diretos que são indescritíveis da deficiência, poderá sofrer efeitos indiretos, isto é, provenientes de cultura do meio em que vive. Existem vários estudos que mostram a dificuldade de conceituar os efeitos indiretos que muitas vezes podem exercer maior impacto sobre o desenvolvimento da criança do que os direitos. Eles são formas ambientais e sociais que não apenas restringem, como privam a pessoas de oportunidade de adquirir experiência por falta de conhecimento sobre a natureza do empreendimento. Apesar da escola se construir num espaço fundamental para o desenvolvimento do processo psicológico superior avançado, aprender pressupõe dar um sentido, reconstruir significados implicados no conteúdo. A escola deve levar em conta as experiências, vivências, conhecimento que a criança traz consigo e o que está por acontecer em sua trajetória durante a aprendizagem. Os autores principais são o aluno e o professor. E os pais, né? Como a gente falou acima. A criança cega, muitas vezes, chega à escola sem um passado de experiências como seus colegas que enxergam, não apresentam as rotinas da vida cotidiana de acordo com a sua idade, os seus conceitos básicos como esquema corporal, lateralidade, orientação especial e temporal. São quase inexistentes e sua mobilidade é difícil, o que poderá levar a baixa estima e dificultará seu ajustamento à situação escolar. Isso é a inclusão, de fato. Tais efeitos, direitos e indireitos, são interdependentes, afetam o desenvolvimento da criança e principalmente a capacidade de orientação e mobilidade. O professor deve estar ciente de que o aluno chamado de normal sai de uma situação em que faz as tarefas sozinhos e quando entra na escola continua fazendo sozinho, porém com medição. No caso do deficiente visual, a presença de alguém é muito importante, pois ele deverá estar sempre atento em suas ações para mediar as descobertas, e especificamente no caso da criança cega.
deverá ajudá-la durante a exploração para que realmente faça sentido para ela. Aqui falamos a respeito da diferença que é, né, da entrada no meio escolar para uma criança com deficiência visual e para a criança que enxerga normalmente, né? E estamos falando aqui como que deveria ser feito, né, esse processo de inclusão da pessoa com deficiência visual dentro do campo escolar, né? Num vídeo anterior falei de como é no lazer, no trabalho e tudo mais, e hoje eu tô falando um pouco mais a fundo sobre deficiência visual dentro do campo escolar, por isso que muitas vezes estamos falando no sentido de professor, né? De acordo com esse conceito, o professor deve levar os alunos a conquistarem conhecimento que não ocorreram espontaneamente, interferir e mediar situações de aprendizagem, impulsionando o desenvolvimento. Por isso, a importância do professor levar em consideração as habilidades que as crianças já trazem consigo, que a aprendizagem implica em uma complexa atividade de pensamento e que esse não é o resultado de transmissão de conhecimento. Deve ter em mente que a escola é um dos melhores locais para desenvolver atividades de pensamento. O conhecimento ocorre de dentro para fora, por meio de construções internas, fruto de situações de aprendizagem vivida em seu meio cultural. Se a criança cega vive num meio em que ninguém lhe ensinou como praticar as suas ações, brincar, andar, comer sozinha e outras atividades, mesmo que suas condições físicas e biológicas possibilitam essa aprendizagem, dificilmente conquistará essa independência. É o que estamos falando desde o começo, sobre a independência, né? Se não tiver uma orientação adequada, um estímulo adequado, vai ser muito difícil dessa criança conseguir sua independência. A criança só aprende se internalizar o processo em diferentes situações. O professor que desenvolve atividades pedagógicas sem considerar a construção do conhecimento das crianças e viabiliza sua autonomia e seu desenvolvimento. É o que eu falei aqui, o objetivo principal é a autonomia, gente. Autonomia para essa criança, para esse adulto levar uma vida normal, né? A aprendizagem adquirida em contato com diferentes objetos, mediante as relações interpessoais, impulsiona o seu desenvolvimento. E nesse espaço que cabe ao adulto criar situações geradoras de conhecimento, deve mediar, provocar situações que o deficiente visual possa ter e vivenciar novas experiências, internalizá-las e construir seu conhecimento. São nos primeiros 2 anos de vida que o desenvolvimento da criança se dá por meio de movimentos sistemáticos, movimentos de repetição, exercícios perceptivos, controle da motricidade e amadurecimento do córtex cerebral. Daí a razão de que a criança, principalmente deficiente visual, seria estimulada é a importância de um adulto com outra criança estar incentivando, ajudando e mediando tais exercícios perceptivos. Aqui nós falamos do desenvolvimento da criança normal e do criança com deficiência, né? A importância do estímulo e do desenvolvimento, né? De ter sempre um adulto. Eu sempre falo que criança, bebezinho que tem outras crianças já dentro de casa, ele se desenvolve mais rápido em alguns pontos. E já a criança que é criada só com adulto, que já tem aquela dicção certa, ele já também se desenvolve um outro lado de outra forma, né? Esse mediador terá o papel de uma ponte que fará a ligação da criança deficiente visual, principalmente da portadora de cegueira, ao mundo socialmente organizado e conhecido. Caso contrário, provavelmente apresentará déficits em seu desenvolvimento.
O desenvolvimento ocorre mais lentamente do que a aprendizagem, apesar de estarem relacionados. É nesse intervalo que se organiza a zona de desenvolvimento proximal, e isto surge o espaço após as relações interpessoais. A aprendizagem é um ato socializado. As crianças podem aprender no interior de sua cultura e a presença do adulto ou outra criança com mais experiência como interventores se faz necessário em tal processo, principalmente nos aspectos sociohistóricos do desenvolvimento. A natureza da aprendizagem social desde o nascimento, o bebê age mediante experiências sociais, resultantes de processos de imitação. O bebê, por meio de imitação de um adulto que expõe diferentes situações, aperfeiçoa sua motricidade, sua percepção e organiza sua aprendizagem. O adulto dá significado aos desejos do bebê, quando a mãe diz saber que o filho chora por fome, dor ou frio. O bebê, por meio do sono, demonstra seus confortos, ação puramente instintiva. Agora eu vou ler uma citação de Vygotsky. Eu sempre falo Vygotsky. Talvez entre as primeiras coisas que a criança começa a perceber é destacar-se e se encontra a posição do corpo, os estímulos de caráter instintivo. Exemplo, a fome, as coisas que lhe dão bem-estar, enquanto o adulto se liga ao mundo, principalmente pelos olhos. A criança se liga pela boca. A sensação de fome e do seio de sua mãe que aliviam a fome. Talvez sejam esses os primeiros fenômenos psicológicos que se observam na criança. Então, vocês imaginam qual é a dificuldade, quão grande é o nível de dificuldade da criança com a deficiência visual, né? Porque, como nós falamos aqui, nos 2 primeiros anos, o bebê ele é totalmente estimulado por imitações, ele é totalmente estimulado pelo visual. E a criança com a deficiência visual, ele não tem essa estimulação de repetição. Então, é todo um processo, né? Devido à imaturidade motora, as ações do bebê são limitadas e suas primeiras experiências com o meio em que vive acontecem principalmente pela boca e depois pela visão, onde aparecem as primeiras sensações e reações psicológicas primárias. É nessa etapa do desenvolvimento que o adulto estimula os movimentos da criança, utilizando objetos e fazendo brincadeiras. Quando é mostrado à criança um brinquedo, ela pega e em seguida leva à boca, tira, contempla numa relação interpessoal de aprendizagem. São essas práticas que levarão a criança a adquirir habilidades. Esse mecanismo primitivo de aprendizagem de enorme importância biológica ajuda a criança a enfrentar as influências acidentais do meio ambiente e que leva à construção contínua de seu conhecimento. Após o amadurecimento motor, inicia-se os primeiros exercícios de vocalizações. Nos primeiros meses do bebê, agem de maneira organizada. Exemplo, quando é atraída por objetos de cores fortes, emite sons, movimenta os braços e pernas, emite sons conforme essas ações lhe agradam. São ações que satisfazem seus desejos imediatos. Por volta do 3º mês, o bebê já está atento a segurar os objetos que o adulto lhe mostra, seus movimentos ficam cada vez mais refinados e à medida que suas experiências e manipulações de diferentes objetos sejam cada vez mais intensas. E essas atividades envolvidas em conjuntos, o bebê e o adulto, são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Quanto mais estimuladas, maior o número de ações desenvolvidas que irão refletir positivamente no seu desenvolvimento. Eu falei um pouco agora sobre como que é o funcionamento de um bebê sem a deficiência visual e agora vamos falar um pouquinho sobre
o bebê deficiente visual, né? O bebê cego raramente começa a agarrar um brinquedo ou qualquer tipo de objeto antes dos 8 meses, quando começam a procurar objetos que antes teve nas suas mãos. Geralmente é a partir de 1 ano que começa a procurar objetos que ainda não manipulou, guiado pelo som que emitem. Então, acredito que brinquedos que fazem som para eles é o essencial, né? A ação comunicativa entre a criança e o adulto dá o significado aos gestos que vão se ampliando a cada nova experiência e possibilidade. A criança decodificar contextos e aprende a falar. Essa relação estimula a criatividade, a descobertas de regras e a aquisição da linguagem. No caso da criança cega, essa ação comunicativa é de extrema importância, pois acompanha da ação de explorar tatilmente permitirá a ela compreender os significados das coisas que fazem parte do seu meio, isto é, os conceitos, e mais tarde fazer suas representações. Aproximadamente a partir dos 2 anos de idade, a criança cega que já adquiriu a noção de objetos começam a fazer apresentações das coisas, embora o desenvolvimento do pensamento representativo seja adquirido na adolescência. Esta aquisição é determinada, no caso das crianças cegas, pelo desenvolvimento da linguagem como mediação entre o objeto e a sua representação. Entretanto, as ações socializadas são iniciadas pelo adulto, e são essas ações que levarão a criança a aprender a usar objetos. No caso do deficiente visual, em uma vez que levarão a criança a aprender a usar objetos. No caso visual, uma vez que pouco ou nada enxerga, se tem possibilidade, por exemplo, de imitar ações socializadas, ficarão prejudicadas, uma vez que os objetos por si só não indicam seu uso. Portanto, essas relações, mediações adulto-criança e também criança-criança são imprescindíveis para compreender seu meio e participarem ativamente nele. Quando, ao sentar-se e engatinhar, o bebê cego poderá ter um atraso, se não houver mediação permanentemente de pessoas ligadas a ele. Num trabalho contínuo e sistemático, o engatear raramente acontece, o que ocorre geralmente após os 7 meses, né? O neném passa a sentar a partir dos 7 meses. A criança dita normal é muito observadora e logo começa a mostrar quanto a socialização se faz presente em sua aprendizagem. Já no caso do deficiente visual, é mais especificamente daquela com cegueira, se não houver mediação do adulto, o mesmo não ocorrerá. Por isso, ouvimos muitas vezes de familiares, colegas de crianças deficientes visuais dizerem que aquela criança é muito quieta, quase não fala, é muito parada, não mexe em nada e até mesmo é muito educada, não faz nada sem permissão e a companhia do pai. Essa última fala é interessante, pois se a criança não é incentivada e ajudada a explorar o ambiente, é também não lhe dá a oportunidade de como agir. Quando a criança começa a andar, suas ações se tornam mais complexas e pelo constante contato com o mundo adulto e sua linguagem começa a identificar as coisas pelos nomes. Aparecem mais as primeiras palavras e ela começa a controlar suas ações. Gente, é muito interessante, nós estamos falando da diferença, né? Do desenvolvimento da criança cega e da criança
normal, vamos dizer assim, e é algo que agrega muito, porque é algo que nós nunca nem paramos para pensar. Pelo menos eu falando por mim, é algo que eu nunca tinha parado para mensurar o quão intenso é e o quão diferente tem que ser os estímulos, o incentivo para ajudar aquela criança também quando chegar na fase escolar, ele ter um desenvolvimento bacana, é todo um processo, né? Conforme a criança vai crescendo e experimentando novas situações, suas concepções sobre o funcionamento do mundo se transformam, não só com novas informações, mas com reorganizações de informações que já possuiu e que aprendeu dentro da sua cultura. A prática das funções sensoriais e motoras permanecem aproximadamente até os 2 anos e meio, idade em que a criança ainda está relativamente limitada em suas ações e a força motivadora do brinquedo dita o que fazer. A sua percepção está integrada diretamente à sua reação motora e, sobre muitos aspectos, é passiva. Tal fase do desenvolvimento é necessário para o surgimento do jogo simbólico, que pode acontecer por volta dos 3 anos, quando a criança sente desejos que não podem ser satisfeitos imediatamente, levando-se a resolver a situação de tensão por meio da fantasia do jogo. No caso da criança cega, o jogo simbólico vai surgir muito mais tarde. Para ocorrer o jogo simbólico, faz-se necessário 2 elementos: a própria situação imaginária e as regras que estabelecem o jogo. A ação lúdica preenche as necessidades da criança, não mais satisfeitas pelo exercício motor, e o jogo simbólico realiza desejos por meio de situações imaginárias, criadas pelas crianças. Nesta fase do jogo simbólico, o anipsicismo poderão se acentuar na criança deficiente visual, caso ela não tenha atividades para realizar. A criança, quando não é suficientemente estimulada pelo mundo exterior por falta da visão ou entretenimento, volta-se para o seu corpo como autoestimulação, instalando-se o que chamamos de anopsicismo. Então, começa a colocar o dedo nos olhos ou na boca, a manipular as olheiras, nariz, lábios, balança o corpo em pêndulo ou para frente e para trás, gira ou inclina a cabeça. Faz movimento com os braços ou movimentos intermitentes com as mãos, encolhe os ombros, flexiona os joelhos e outras. As situações imaginárias são construídas pelas crianças mediante as experiências vividas em seu contexto sociocultural, subsidiadas pelas relações com outras pessoas, adultos e crianças, e pelo uso diversificado de ferramentas e signos. No caso da criança cega, mais uma vez, faz necessário ajudá-la a explorar seus espaços, objetos e ensiná-la que uma brincadeira pode se utilizar símbolos para representar suas fantasias. Mas para isso ocorrer é necessário ter desenvolvido os conceitos anteriormente. Estamos falando aqui como ela vai se expressar, né? Quando ela se fecha dentro dela. E, gente, é um conhecimento, algo que agrega muito, né? Porque é algo que às vezes nem passa na nossa cabeça quanta dificuldade, né? O quanto não é tão simples assim, né? Uma ferramenta para se utilizar com o intuito de desenvolver os conceitos, que é bastante envolvente, é que as crianças deficientes visual gostam muito, assim como as demais, são os jogos de faz de contas. Um exemplo é a brincadeira de casinha, na qual a boneca, que é o filho, precisa tomar banho, lavar a cabeça, as orelhas e barriga, as frutas, as papinhas do bebê, pratos, panelas, talheres, enfim, tudo que faz parte de uma casa deverão ser mostrados às crianças cegas para explorá-los e compreendê-los, a sua representação no tamanho menor e fazer relação com seu próprio corpo, no caso do bebê.
com as coisas do seu dia a dia. Os jogos de construção se consiste também num excelente recurso para o desenvolvimento de conceitos espaciais, né? Aqui fala também como brincar de faz de conta é importante para criança com deficiência visual, porque naquele brincar de faz de conta vai estimular a imaginação dela e com isso ela vai aprender também a fazer o uso daqueles objetos, né? Muito interessante. Nos jogos de faz de conta ou de desempenho de papéis, as relações entre os personagens e o papel interpretado pela criança caracterizam uma forma particular de linguagem. A utilização de objetos como brinquedos, sucatas, tecidos na execução de gestos representativos e a interpretação de papéis são as chaves para o desenvolvimento da função simbólica na criança. No caso da criança cega, precisa ser ensinado a ela as ações de determinados objetos ou que se deve fazer em certas situações, já que não podem imitar por não enxergar. No caso contrário, ficará apenas a expressão verbal, características comuns entre elas. Quando a criança representa, podemos observar nitidamente as regras de comportamento estabelecidas socialmente e, ao terminar a brincadeira, voltar a agir independentemente da regra, assumindo o seu verdadeiro papel na vida real. Por meio dos jogos simbólicos, as crianças atribuem significados a objetos que às vezes distanciam-se do modelo original. Como uma caixa de pasta de dente representa um carro, entretanto o que vale é a imaginação, as ideias. As regras e as situações imaginárias são capazes também de impulsionar a zona de desenvolvimento proximal. Durante o jogo simbólico, a criança atribui qualidade aos objetos conforme seus desejos. Nessa fase, ela age independentemente do que vê. No faz de conta, o brinquedo é utilizado como meio de expressão ou para representar seus dramas ou reproduções de situações sugeridas. Porém, a criança sempre tem consciência de que se trata de uma situação imaginária e diferencia as ações que não são consideradas lúdicas. Ao mesmo tempo que a criança representa suas experiências vividas durante o faz de conta, projeta suas situações imaginárias futurísticas, do futuro. Por meio de brincadeiras como faz de conta, pode-se avaliar a dificuldade, a falta de conhecimento relacionadas ao conceito e sua percepção por parte das crianças deficiente visual. É a partir daí criar espaços para continuar brincando, mas professores e colegas que enxergam serão mediadores. As crianças deficientes visuais, por meio de brincadeiras, estarão explorando o seu meio, fazendo descoberta, desenvolvendo conceitos e organizando sua representação. Consequentemente, suas limitações serão amenizadas. As experiências são importantes para o homem conhecer o mundo em que vive e transferir hábitos aprendidos na história e na cultura para outras circunstâncias similares ou idênticas. O jogo imaginário assume o papel central no desenvolvimento de toda criança, ao criar zonas de desenvolvimento proximal. Assim sendo, usar o jogo simbólico como meio para criar suas situações de interação, desenvolver a independência, criar oportunidades de vivenciar situações para que a própria criança construa seu conhecimento e que possa expressá-la também nas situações imaginárias, é uma proposta pedagógica para a aquisição de conceitos e sua representação de conhecimento básico para a criança construir a autonomia. Porém, o professor nunca deve esquecer de que as ações do brincar de casinha, cantar, balançar o filho para dormir, dar comida para o bebê, do frentista do posto de gasolina, o bombeiro e outras, precisam ser ensinadas à criança cega, pois ela não enxerga, então não imitará.
Uma prática que traz excelente resultado é a mediação de uma criança que enxerga ao participar da brincadeira. Não se deve esquecer também de brincar, imaginar, criar, sonhar para um deficiente visual é tão importante quanto para os que enxergam. Utilizar o jogo como recurso para o deficiente visual interioriza os conceitos e futuramente fazer suas representações de uma prática poderosa e produtiva, tanto para o professor quanto para o aluno. Gente, muito agregador esse conhecimento, né? Nessa questão de orientação e mobilidade, podemos perceber como o brincar de imitar para criança com deficiência pode funcionar assim, mas de uma outra maneira, que tudo nós conseguimos adaptar, aprimorar para aquela criança no futuro ter sua mobilidade perfeita, para aquela criança no futuro ter a sua vida normal. Entendemos também um pouquinho sobre quanta dificuldade essas crianças enfrentam, né? De forma interna também, mas o quanto como um estímulo do pai, da mãe, do professor, esse horizonte pode ser aberto para elas e elas podem enxergar as coisas de outra maneira, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo que me agregou muito conhecimento, espero que tenha agregado muito conhecimento para vocês também. Muito obrigada pela participação. Como eu já disse, fico aguardando o feedback de vocês aí nos comentários do vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.